livro da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, basicamente sobre os 2 capítulos, A Teoria como Prática Libertadora e Essencialismo e Experiência. Esse último capítulo eu vou falar menos, já que ela se dedica muito a uma causa pessoal dela, do trabalho dela, numa questão de trabalhar gênero, identitarismo, etc. Falando, nesse primeiro momento que eu pude observar de destaque, como ela lida na sua infância com a maneira que ela foi educada, e como a maioria de nós fomos educados, né, de uma maneira, digamos assim, bem incisiva, de como a pessoa não deve questionar as ordens e se adaptar e aceitar a questão da hierarquia, né? E ela se incomodava muito, como a maioria das pessoas que na vida adulta tem um trabalho de buscar soluções para a nossa sociedade, para temas, seja na educação ou em outros, né? Geralmente a pessoa na infância tem essa percepção de que ela está sendo moldada e tenta reagir de várias maneiras, né? Ela fala que ela se refugiou na teoria. Ela até explica aqui que a teoria para ela é um lugar onde ela pôde imaginar futuros possíveis e um lugar onde a vida podia ser diferente, né? A teoria como um lugar de cura. É muito bonito isso, né? E o significado, né, da teoria para ela tá relacionado com compreensão, né? Em entender o que estava acontecendo. Então esse é o significado que ela dá para a teoria. Eu me lembro que na aula de teorias da comunicação, a primeira aula foi o professor perguntando para todo mundo o que é uma teoria, o que é uma teoria. E várias pessoas responderam diferente, né, como é natural. E outra coisa que eu anotei muito importante é sobre a questão do academicismo, né? Da origem da academia, né? Que está relacionada com os monastérios, né? Aquela coisa fechada, rígida, tal. E ela faz observações muito pertinentes. Ela fala sobre trabalhos que são considerados não teóricos ou insuficientemente teóricos. Fala sobre a questão do discussão de gênero e identidade. Para ela é muito importante, né? Ela fala que as feministas brancas dão, mesmo sabendo o quanto estão sendo opressoras, dão mais valor às teorias dos homens brancos do que até das mulheres de cor, não valorizando essas últimas, né? É uma questão delicada, eu teria que ver o contexto disso e obviamente, ler os textos do que ela estava falando para se estabelecer um julgamento. Mas, enfim. E a outra coisa importantíssima é nessa linha dos trabalhos das mulheres de cor que são ignorados, marginalizados, especialmente quando eles são escritos de maneira, digamos assim, simples, né? De maneira direta, sem muito rebuscamento, né? Então ela fala que isso é desvalorizado. E aí não é só para as mulheres, para o homem, todo mundo, com pessoas mais progressistas, conservadores, todo mundo meio que algo padrão na academia, né? Deslegitimizados, né? Sem legitimação nos círculos acadêmicos. Isso aqui me faz muito lembrar o caso do Paulo Coelho, né? O escritor brasileiro que escreveu obras extremamente populares, mas que ou eram ignorados pela academia ou era simplesmente colocado como uma coisa de quinta categoria, né? Me lembrou também o caso do Felipe Neto, né? Dizendo que suscitando debate sobre ler Machado de Assis para adolescentes, às vezes pré-adolescentes, né? Será que seria a melhor maneira? Será que, por exemplo, um livro do Paulo Coelho, né? Será que ele não teria uma maior aceitabilidade? Eu não digo que você deva negar os clássicos, né? Mas, tipo assim, como opção, não seria interessante colocar como opção um livro, um Alquimista, um Brida, né, um desses tantos livros que fizeram tanto sucesso aí do Paulo Coelho? Mas será que a academia... Não, ela não aceitou, né?
Eu tenho certeza que se naquela época ali, nos anos 90, quando teve aquele estouro do sucesso do Paulo Coelho, se as escolas, algum sistema de ensino ou algumas escolas tivessem colocado como livro para leitura os livros do Paulo Coelho, eu acho que teríamos bem mais leitores, com certeza. É a minha percepção. E para encerrar, ela fala que é evidente que um dos muitos usos da teoria no ambiente acadêmico é a produção de uma hierarquia de classes, onde as únicas obras consideradas escritas, consideradas realmente teóricas, aí aqui teórica ela está usando como com valor de referência, né? São aceitas, né, como referência numa produção acadêmica. São as altamente abstratas, escritas em jargão difíceis de ler e com referências obscuras. Bem, para mim o que ela está falando aqui não é mais do que a verdade. Infelizmente a academia está cheio disso, né? Tá cheio de pessoas que valorizam coisas obscuras e tudo que faça algum sucesso, assim, seja popular, é considerado de um nível inferior, independente do que seja, né? Eu acabei de dar o exemplo do Paulo Coelho. Existem tantos contextos nesse país em que, aqui ela fala no país, não, os Estados Unidos, no caso o país dela, mas pode ser aplicado em outro país também. Tanto contexto em que a palavra escrita tem um significado visual mínimo, onde pessoas que não sabem ler e escrever não encontram utilidade para nenhuma teoria publicada, seja ela lúcida ou opaca. Por isso, nenhuma teoria que não possa ser comunicada numa conversa cotidiana pode ser usada para educar o público. Para mim, mais do que observação mais do que lúcida, e coaduna com todo o trabalho do Paulo Freire, né, de tornar a educação algo próximo daquele que está no processo de inserção intelectual, de inserção de alfabetização, no caso, né, trabalhou muito com alfabetização, de tornar a educação algo acessível e de um letramento, digamos assim, mais amplo, né, muito mais do que o mero aprender a ler e escrever.